E aí, pessoal, vamos falar do jogo do dia, a grande partida desta quarta-feira de Copa do Mundo. Tivemos Bélgica 3, Senegal 2 e não foi tão simples assim, como se já fosse simples um 3-2. Senegal com 2-0 até os 86 minutos de jogo. Viu a Bélgica empatar nos 90, levar para a prorrogação e vencer o jogo aos 120, no último minuto do tempo de prorrogação, com um gol de pênalti. Um jogo muito triste para o Senegal, épico para os belgas, que tem que comemorar demais, demais. Mas o jogo em si é digno de alguns comentários, tá? Vamos falar dessa partida que teve uma Bélgica num primeiro tempo bastante apática e um primeiro tempo em que a seleção de Senegal, e nós temos que falar disso, a seleção de Senegal fez um grande jogo. Um grande, grande jogo, principalmente um grande primeiro tempo. Pape Thiaw mudou um pouco a escalação, colocou algo que eu tanto achava necessário, que era o Iliman Ndiaye como titular pela ponta direita, mas acaba sendo um time tão móvel, mas tão bonito de ver jogar, que o Iliman Ndiaye não fica preso por ali. Ele vem pela direita, da direita para dentro como um armador. Ele encontra o Mané, que pode centralizar e pode tabelar para infiltrar na área. Ele encontra Ismaila Sarr, que começa jogando por dentro, mas é um cara que também cai pelos lados. Com o Iliman Ndiaye vindo para dentro, o Crépin Diatta, lateral, que na verdade é um ponta de origem, joga e abre ali por aquele lado, torna-se mais uma peça perigosa. Ismail Jakobs pelo lado esquerdo é um cara que chega muito. O meio campo físico forte desse time, que recuperava bolas o tempo inteiro, principalmente destaque do Pape Gueye e do Habib Diarra, né? Um time de Senegal muito fluido, muito rápido, muito cheio de variações táticas, porque, como eu falei, em vários momentos o Senegal atacava pelas pontas, atacava pelo centro, atacava com triangulação pelo meio, chutava a bola de fora da área, com cruzamentos, e tudo em momentos oportunos. Foi um primeiro tempo que o Senegal, inclusive, poderia tranquilamente ter aberto 2, se pá, com sorte até 3-0, porque a defesa da seleção belga estava perdida. A Bélgica basicamente contava com momentos de inspiração no contra-ataque, puxado por Kevin De Bruyne, que ainda é a grande reserva técnica desse time, apesar de já mais velho, é um cara que ainda tem o passe brilhante, e mesmo assim, há de ressaltar que o Pape Thiaw fez um grande jogo para parar o Kevin De Bruyne, né? Foi uma partida abaixo do Kevin De Bruyne, que ele estava errando bastante, justamente porque a defesa posicionava-se para ou impedir que a bola chegasse nele, ou quando a bola chegasse nele, impedir que a movimentação fosse boa para ele achar os bons passes, né? Então, foi um jogo apagado do Kevin De Bruyne pelo mérito da seleção senegalesa, que abriu o placar após uma cabeçada do Ismaila Sarr, né? Ele que perdeu um gol um pouco antes, que o Courtois, com um dos raros erros que o Courtois comete, deixa a bola passar num soco e o Ismaila Sarr chuta ela no chão e ela vai para fora, estando praticamente cara a cara com o gol, sem o goleiro. Então, um gol que também fez bastante falta, como o gol do Issa, que nós falamos no vídeo do Congo, né? Então, foi um primeiro tempo avassalador, que teve o gol do Habib Diarra, justamente nesse rebote do Ismaila Sarr. E no segundo tempo, nós já tivemos um outro gol com outro estilo de jogo, né? A Bélgica já precisando marcar, precisando ter mais volume de jogo. No pós-gol ela já cria um pouco mais, mas Senegal continua sendo bastante perigoso. No segundo tempo o Senegal diminui o ritmo, cansou um pouco, né? Mas tem um lançamento muito bonito do Niakhaté para o Ismaila Sarr, que marcou seu quarto gol nessa Copa do Mundo. E inclusive se colocou no mix da artilharia, apesar de que ele não vai poder defender essa marca, né, porque foi eliminado. Mas o Ismaila Sarr recebe o lançamento, sai cara a cara com o Courtois e dá um chutaço, gol muito bonito também. Me lembrou um pouco o gol do Messi contra a Nigéria em 2018, para quem conhece depois procure, né? Apesar do domínio não ter sido tão classudo, a estrutura do gol foi muito similar, né? Justamente aproveitando o espaço que a defesa deixava, e como tem jogadores
para correr, e também isso impressiona sobre o Senegal, né? É um time que não tem um estilo de jogo fixo, que sabe jogar com a defesa bem postada, mas sabe jogar propondo, sabe jogar com correria, sabe jogar com técnica. É um time completo, mas o futebol é resultado, né? E a gente viu, teve muitas questões polêmicas envolvendo os bastidores dessa seleção, que não pôde trazer por problemas de visto seus cozinheiros, então estava tendo que pedir delivery, né, para comer nessa estadia na Copa do Mundo, que está com problemas de recebimento dos bônus provindos da Copa Africana de Nações, que Senegal foi campeã no campo, mas teve o título retirado, né, pela CAF fora do campo, né, foi dado a Marrocos esse título, por conta de toda a confusão que aconteceu na final. O Senegal tirou seus jogadores de campo e depois voltou, né, em protesto a um pênalti que teria sido dado injustamente, enfim. E acaba que isso tudo tem talvez alguma influência, ou talvez, assim, acabam sendo erros pequenos durante a segunda etapa, em que a Bélgica, é verdade, produziu mais, mas não teve mudanças muito profundas no estilo de jogo, para além de, por exemplo, colocar o Romelu Lukaku, né, para ser um cara de referência mais fixo, que atrai a marcação, como nós já falamos algumas vezes que é um erro ou um problema, pelo menos na minha visão, dessa seleção belga, que tem o De Ketelaere lá na frente, que não é um centroavante clássico, né, um centroavante de origem, inclusive, é um cara muito mais móvel e que tem dificuldade de ocupar essa posição, essa função, e acaba que no Lukaku surge o primeiro gol da Bélgica, né? Aos 86, o passe do Trossard no meio para o Lukaku, justamente puxando marcação sozinho, marca um gol sem ângulo quase, né? Não sem ângulo, mas com um ângulo um pouco mais complicado. Um gol bonito do Lukaku, que há muito tempo tinha problemas, né? Era muito questionado. A situação da Bélgica até antes estava tão difícil, né? Rudi Garcia, um cara muito questionado, que realmente, por exemplo, tira Doku e... Soa um pouco estranho isso, né? Ele tirou o jogador Jeremy Doku e o Kevin De Bruyne, que são as duas principais peças desse time durante o jogo. Coloca o Diego Moreira, coloca o próprio Lukaku, e mexidas um pouco questionáveis ao momento, mas acabam se pagando, né? Porque o Trossard, ele acha o Lukaku nesse momento para fazer o gol, e depois o mesmo Trossard cruza para o Tielemans fazer um gol de cabeça e empatar o jogo bem no finalzinho, de forma épica, de forma inesperada. Apesar de que acho que esse lance do Tielemans, que eu falo dos erros individuais da seleção do Senegal, foi, acho que, uma falha do goleiro Mory Diaw, né? E aí vale ressaltar que o Senegal está sem o seu goleiro titular. Edouard Mendy, que é o goleiro titular, se machucou desde a partida contra a Noruega e vem sendo substituído pelo Mory Diaw, que é um goleiro claramente inferior, e ele acabou falhando nesse lance, saindo errado, né? Enfim, acaba que dessa forma tão épica que a Bélgica consegue o empate, ela ganha moral, ela ganha vigor, ganha vontade, ganha no sentimento, né? Realmente na moral que o time tem, no espírito, né? Segura bem esses últimos minutos. Vale destacar como o Diego Moreira, por exemplo, entrou muito bem, recuperando bolas lá atrás, ajudando na dobra ali com o De Kuiper, né? E também aparecendo na frente, né? Sendo uma válvula de escape importante. No segundo tempo, no tempo da prorrogação, inclusive, foi um dos caras que criou mais chances de perigo pela seleção belga, apesar de que o segundo tempo teve domínio de Senegal, apesar de que um domínio mais frouxo, né? Vale lembrar que Senegal, já na prorrogação, tira, por exemplo, o Mané, que é um cara que tem melhor capacidade de segurar essa bola, coloca Nicolas Jackson, já pensando justamente na correria, né? No vigor físico, tira o Gana Gueye, que é um cara também que inicia a distribuição desse time, mas coloca alguns jogadores mais de frente, né? Tirou, por exemplo, colocou Mbaye, que é um cara bem mais ofensivo, né? Que é jovem, bastante ousado, e o Senegal estava se mantendo ali na sua forma mais corriqueira de jogar, mantendo situações de perigo com menor frequência, é bem verdade, mas acaba que no segundo tempo da prorrogação, após um pênalti bobo, cometido pelo
se eu não me engano, pelo Elhad Malik Diouf, que entra também no segundo tempo. E o pênalti foi pênalti mesmo, não há questionamento. Aos 120 minutos de jogo, ou seja, o último minuto da segunda etapa da prorrogação, pênalti sofrido pelo Diego Moreira e cobrado pelo Youri Tielemans. Tielemans que antes, pós-pausa para hidratação, com a Bélgica perdendo por 2-0, briga com o Trossard. Trossard dá 2 assistências no jogo, depois eles estão se abraçando e marca o gol da vitória. Ele como capitão da Bélgica naquele momento, né, com a saída do De Bruyne. Um gol épico, heróico para essa geração belga que nunca decolou e que agora naquela que é a última chance, o fim desse time, porque certamente é a última Copa de Lukaku, de De Bruyne, talvez seja a última Copa de Courtois. É uma geração que vai chegando ao seu fim com mais dúvidas do que certezas e com um treinador que é muito questionado e que não faz o time produzir tanto. Num jogo que foi muito questionável e que a Bélgica ganhou muito mais na força das suas individualidades, em algumas falhas, em um certo descanso que tiveram jogadores de Senegal, consegue uma vitória tão importante em mata-mata. Não jogou o mata-mata em 2022, volta a vencer e a jogar no mata-mata após 2018, quando consegue a sua melhor campanha histórica, né? Um terceiro lugar, foi a melhor campanha da história da Bélgica. Então, um jogo muito importante para a tal geração belga, que já não é mais aquela geração, né? Já não tem mais Eden Hazard, já não tem mais Mertens, já não tem mais Vertonghen, Alderweireld. É um time bastante modificado. Então, Bélgica vai jogar as oitavas de final. No próximo vídeo você vai saber contra quem. Até a próxima.